E bem-vindos ao módulo 2. Então, no módulo 2, vamos falar um pouquinho a respeito dos conceitos introdutórios do paciente propriamente. Esse módulo, então, é o módulo onde vamos trabalhar a conceituação, balizar aí e fazer, então, uma calibração de conceitos. Mas, primeiramente, eu quero apresentar como a experiência do paciente ela começou no mercado americano, que hoje é um dos serve de exemplo para o Brasil. E, claro, suas particularidades, o Brasil deve olhar o mercado americano como sendo um incentivador, como sendo alguém que vai inspirar a produção desses processos no Brasil. Porque o mercado americano ele tem particularidades muito fortes. Se partirmos aí já para modelos de mercados mais próximos ao brasileiro da saúde, pode usar como exemplo o mercado espanhol, que hoje já está trabalhando, né, nessas iniciativas. Claro que ainda não está no mercado americano, já remunerando com base na experiência, porém está aí a um longo passo a nossa. Então vamos dizer que o Brasil está atrás aí no que em relação ao mercado americano, tá? E um pouquinho menos do mercado europeu. É importante juntar todas as frentes e formatar o que faz sentido para a instituição. Assim como no Brasil já temos várias adesões por parte da experiência, vale a pena ser visitado e consultado nesse processo para que a gente consiga dar aquilo que faz sentido no serviço como um todo. Bora lá, falar um pouquinho como tudo isso é americano e quais foram as fases aí que aconteceram. Então, nessa tela aqui, eu apresento para vocês as 4 fases da experiência do paciente. Deixa eu só alterar aqui para o módulo tela cheia para ficar mais fácil para vocês compreenderem e visualizar tudo isso. Então, pois bem, nessas 4 fases, então, o mercado americano já está na 4ª, podemos dizer assim, né? E o Brasil caminhando aí entre essas fases. Então, o que é cada uma dessas fases? Então, a grosso modo aqui, né, vamos falar um pouquinho delas e aí aprofundar na sequência. A fase 1, que foi a primeira fase, né, lá no mercado americano, onde iniciou foi a fase em que a gente começa a olhar a advocacia do paciente. Pode traduzir como a defesa do paciente nesse primeiro momento. Logo a mais, vamos ver em que período do tempo está situado dentro dessa jornada do mercado americano, de construção da experiência do paciente. Claro que nada começa já em níveis de excelência. Tudo é um processo, um caminhar, leva-se aí a. Já a segunda fase foi a fase que a gente começou a olhar o paciente como cliente, que teve que estar diferenciado, né, para uma entrega de valor aí, de entendimento desse cliente. Vamos falar mais à frente. A terceira fase foi do serviço do cliente para a excelência em. Então aqui começa já a entender um pouquinho melhor como o mercado americano realmente entendeu a necessidade do cliente dele e já começou a desenvolver processos para entregar a excelência. E a quarta fase, e que ele está neste momento no mercado americano, é a fase da excelência de serviços para a experiência do paciente. A fase, né, que está caminhando e se formatando no mercado americano, se consolidando. Provavelmente virá novas etapas aí ao longo do tempo. Essa classificação, então, ela é muito apresentada pela Kelly Rodrigues, né? Hoje uma especialista na área dentro do Brasil de ciência do. Então, dessas 4 fases, vamos adentrar um pouquinho mais em cada uma delas e falar o que aconteceu em cada uma dessas fases. Tá? Claro que depois podem, com certeza, aí, aprofundar o assunto em outras fontes de pesquisa também. Então, bora lá. Vamos falar agora, então, da primeira fase, como o mercado americano. Então, hoje tem um consenso entre os estudos, né, que mostra que a formatar todo esse modelo, né, arte já nos anos 80.
Brasil está começando a falar nisso agora. É basicamente aqueles anos aí de atraso que a gente fala em relação ao mercado, mas também que tem muito relacionado à maturidade do serviço brasileiro de saúde também, tá? Então, essa fase número 1 é o movimento aí do paciente, né? A advocacia do paciente que se iniciou nos anos 80. Tem 4 pontos muito importantes para a gente citar, né? Até o porquê, nos dar pistas do porquê surgiu essa fase e como ela se comportou também ao longo do tempo. Então, essa fase do Patient Advocacy, né, ela começou lá nos anos 80, como já falamos, e porque a gente começou a olhar a advocacia do paciente, ou defesa do paciente, né, na sua tradução livre. Lá nos anos 80, começou uma série de problemas, né, como judicialização na área da saúde, e aí eles criaram esse cargo, né, que é um cargo que fica ali fazendo aí um intermédio, digamos assim, entre o paciente, instituto de saúde, órgãos públicos da saúde, entre outros, e elas estão relacionadas com esse cargo que vai defender o paciente, né? Então veja bem, praticamente estamos vivendo isso hoje também no cenário brasileiro, né? O movimento aí da judicialização dos autos custos de saúde devido a esses processos. E vamos ver que lá no mercado americano foi um pontapé para culminar na experiência que eles entregam hoje e, consequentemente, reduziu a judicialização em saúde com o cuidado centrado com as ferramentas implantadas pelo sistema americano. Então, saltar, fica uma pista bem, da importância da implantação da experiência do cliente dentro da minha instituição. Então, eu passo a ter um olhar diferenciado, eu passo a advocar pelo esse paciente e, consequentemente, ter uma redução aí nas judicializações também dentro da área da saúde. Então, se a gente olha aqui para o Brasil, né, transporta isso para essa realidade, esse cargo do Patient Advocacy, ela acontece e é bem comum na indústria farmacêutica, né, normalmente, que tem um alto índice de especialização também, por parte de outras instituições, né, de saúde que já têm começando a se trabalhar com isso. Algumas instituições têm um modelo aí parecido relacionado com o assistente social, que é aquele profissional que vai, digamos assim, advocar pelo paciente, garantir ali os direitos desse paciente, fazer intermédio entre a instituição, né, as legislações e garantir aí os direitos desses clientes. Enfim, isso tudo começou lá por volta dos anos 80 no mercado americano, com o objetivo estrito de reduzir custos, reduzir reclamações e melhorar os problemas com a família e a própria relação com o paciente. Consequentemente, isso criou um clima diferenciado dentro do saúde, né, que vale a pena a gente reforçar. Então, podemos dizer que esse foi o pontapé inicial aí que começou a melhorar a experiência do cliente, da família, do paciente ao longo da sua jornada dentro dos serviços de saúde. E aí, claro que não parou por aí, né? Tudo isso teve uma evolução e aí a gente passa para a fase 2. Então, a fase 2, ela é a fase que a gente fala que começa a dar voz ao paciente, né? Então, as instituições ela começa a olhar esse cliente de uma forma diferenciada. Então, essa fase 2, ela iniciou lá no final dos anos 80. Então, termina uma fase e já emenda outra, né? Então, no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, quando, né, a gente começou a olhar o paciente como um cliente, teve essa mudança de mindset, olhando para o mercado externo também, né? Então, olha como o mercado o varejo enxerga o cliente e trabalha para reter trabalha para conquistar o cliente. Porque na área da saúde temos que tratar ele como um ser passivo, ele que tem que se adaptar aos produtos que nós entregamos, aos serviços que entregamos, né? Então, a saúde ela mudou. E lá no mercado americano podemos dizer que a saúde ela começou a mudar nessa entrega de valor por volta dos final dos anos 80 e 90, onde as instituições começaram a se adequar para entregar serviços que façam a diferença para esse cliente, que ele não tenha dificuldade de utilizar esse produto. E aí o que mudou exatamente, né, no mercado americano, né, os SUS de lá,
ele é o Medicaid, o Medicare, né, no mercado americano, então ele tem uma conformação diferente de sistema aí público de saúde, onde, né, tem aí um destinado para o público idoso, né, e o outro para pessoas de baixa renda, que é então o Medicaid e o Medicare, lá nos Estados Unidos, no mercado americano. Aqui, né, o nosso SUS, ele é feito de serviços próprios, que são temos a saúde suplementar, que são serviços contratados pelo SUS para suplementar, né, a deficiência, né, de serviços públicos. E no mercado americano isso é diferente, né? Lá não tem serviços públicos, lá eles contratualizam totalmente a área da saúde. Então é feito essa contratualização desses serviços. E aí é claro que isso, né, eleva um pouco da entrega aí questões como instalações, como tecnologia e profissionais qualificados para. Enfim, são sistemas diferentes que têm suas particularidades. E aí, então, começou-se a mudar a forma do reembolso do Medicare, né? E aí começaram a estruturar a escuta do paciente. Opa, então vamos lá, se a gente tem um cliente, a gente precisa escutar ele, né? E o mercado americano, o governo, ele quis escutar o seu cliente. Então, a melhor forma de remunerar os serviços vai ser com base naquilo que os clientes nos relatam. Então foram instituídos as primeiras pesquisas aí do mercado americano, onde os pacientes eles começaram, né, a responder todas as pesquisas, bem, vai ver um pouquinho mais à frente. E aí então o mercado americano ele passou-se a remunerar com base na experiência, com base nos relatos que reportava para os pacientes. E nessa fase surgiram, né, aquelas empresas focadas a esse serviço de escutar e levar a voz dos pacientes e dos clientes também, né? Aplicar as pesquisas e tudo mais dentro do serviço de saúde. E tudo isso começou a se conformar aí em algo que culminou aí, vamos dizer assim, lá por volta da terceira, quarta fase, né? Então, a evolução e a melhoria desses processos. Então, terminando a segunda fase, a gente embarca aí para a terceira fase, a terceira era, né? Experiência do mercado americano, que foi por volta dos anos 90, eles começaram a olhar o serviço para o cliente por excelência em serviços. Opa, a gente já entrega um serviço voltado para o cliente. Já viramos a chavinha, não é mais nem paciente, é cliente, né? Assim, então o que ele nos diz é importante. Importa para ele, também nos importa, porque é assim que vamos garantir a sustentabilidade do nosso negócio e a retenção do cliente e a satisfação dele. Melhorando a satisfação e a experiência dele, consequentemente vai melhorar nossa pesquisa com o governo e com a ação diferenciada. Então lá nos anos 90, começou a olhar esse serviço para o cliente, né, por uma excelência em serviço. Não é apenas mais a entrega de serviços, mas sim de forma excelência. E eles começaram a perceber a qualidade do serviço todo, ela precisava ser percebida também pelo cliente. Então a gente precisa entregar qualidade e essa qualidade ela precisa ser percebida. E quem entrega a qualidade? Era uma área, né? A área da qualidade, que não é toda organização que tem isso totalmente estruturado. E como que fica, né? Se é só uma área, se algumas pega qualidade. Chega na ponta, isso não é percebido. Então, o mercado americano, todo mundo tem que fazer o serviço com qualidade, que todo mundo tem essa qualidade, para isso ser percebido. E com a experiência do paciente, né, partiu-se do princípio que a entrega da experiência não ia ser uma área por uma específico, né? Não, é todo mundo. Todos da instituição tem que fazer e realizar essa entrega para o cliente final. Só assim ele vai conseguir perceber, né, que a instituição ela é pautada, baseada e tem esse princípio aponta para isso. Então a gente veio aqui com o movimento, né, da melhoria da qualidade, isso já começa-se a formatar, e um processo de certificação. Então aqui que basicamente nasce aí essa busca pelas certificações e a excelência ela começou a ser vista então na ponta, né? E para atrair clientes para garantir aí a sustentabilidade dos
negócios, né? E também gerar valor para os clientes. E tudo isso foi muito consolidado, né? E mudou, assim, vamos dizer, para realmente entregar essa experiência propriamente dita, né? Formatada, estruturada lá na fase 4. Digamos que essas 3 primeiras fases deu suporte para que tudo. Na fase 4, então, é onde a gente começou a olhar a excelência dos serviços por experiência do paciente. Então, não basta entregar qualidade, temos que entregar experiência também. E através dessa experiência que somos gratos. Esse modelo ele começou lá pelos anos 2000, né? E teve dois grandes impulsionadores aí que a gente pode dizer que está citado aqui. Traz para nós. O primeiro foi o EdCaps, uma pesquisa, né? Muitos chamam de HCAPS aqui no Brasil, enfim. E aí, essa pesquisa, ela é uma pesquisa de experiência, que ela foi implementada aí no governo de saúde americano. Já se tem uma tradução dela para o português de Portugal, né? Uma adaptação dessa pesquisa. E aí ela foi implementada no mercado americano por volta de 2006, ali 2008, eles já começaram a ter um modelo de remuneração baseadas nos resultados do HCAPS. O HCAPS, para quem conhece, é uma pesquisa, ela não é uma pesquisa tão enxuta, vamos dizer assim, né? Ela é meio extensa, e ela se aplica a todos os pacientes internados de uma instituição. Então, o mercado americano, após a alta, encaminha-se para o endereço desse paciente, né, desse cliente, a pesquisa, onde ele responde uma série de aspectos, né, relacionados à comunicação, relacionados à equipe, relacionados, enfim, a toda a sua experiência ao longo da sua jornada de internação dentro daquela instituição. Tudo isso é tabulado e aí tem os scores das instituições, né, que tem melhor aí performance nesse sentido. E é claro que a remuneração também, ela passa a ser pautada, né, nesse. Uma outra questão importante aqui, que impulsionou todo esse processo, foi o Value Based Purchasing, né? Ou aqui no Brasil a gente pode chamar até de VBHC, vamos dizer assim, né? É o pagamento baseado em valor. Então, aquele que tem uma geração de valor maior, né? Tem uma melhor recomendação, vamos dizer assim, índices, então tem uma remuneração diferenciada. Aqui no Brasil a gente fala bastante já desse modelo de remuneração, né? Ou de outros até que gera essa competição baseada em valor também, baseada aí fecho clínico favorável para o paciente, e isso a gente já viu no bloco anterior, né? Já podem ter esse contato, por mais que ele for um resuminho, né? Convido a todos a adentrarem também mais no assunto. O Brasil está aí prestes a ter uma virada de chave significativa na ação também a entrega de valor. E assim, né? Só virando também a chave, como a gente fala, que vamos realmente aí um pensamento mais voltado à entrega de experiência. Hoje ainda é superficial as falas por serviços, né? Muito se fala em experiência, mas pouco se conhece a respeito dela para uma implementação massiva e realmente entrega de experiência no mercado. Com o modelo atual, a gente não consegue entregar isso, que é um modelo baseado em volumetria, né? Então, acabo expondo o cliente aí a uma série de procedimentos, né? Enfim, internação até prolongada, porque as instituições, por vezes, acreditam que quanto maior tempo de internação, maior a rentabilidade delas. Então, isso não gera valor para o paciente. Enfim, não estimula, forma uma experiência para ele durante o seu tratamento. Então, assim, aqui no Brasil ainda, né, ele não se atua com o pagamento base na experiência, pagamento base na geração de valor, mas está já se remodelando isso, tá? O modelo do pagamento hoje aqui no Brasil é o Free for Service, como a gente já falou, né? Que basicamente é a conta aberta, que maior se predomina. Então, vou lá, realizo o procedimento, ele é pago. Eu vou lá, uso o material, ele é pago, né? Aberta. Não se remunera diferenciadamente por desfecho. Então, o paciente realmente teve um desfecho positivo, gerou valor para ele, ele está satisfeito. Então, o serviço ele vai ter uma remuneração diferenciada aí por ter atendido essa expectativa do cliente, do paciente, e ter envolvido ele, né, em todo esse cuidado. Então, a gente teve também aqui o Relationship Based Care, né, que é o cuidado centrado no paciente. Então, vários cases importantes dentro
desse contexto e dessa fase aí dos anos, foi a Cleveland Clinic, né? O formador de opinião, vamos ver aí até o case dele, deles tem vídeo institucional bastante interessante para vermos essa visão da Cleveland a respeito da experiência do paciente. O Barry Institute, recomendo que todos conheçam, entram no site, né? Dê uma olhadinha lá. É uma instituição que é uma associação que congrega ali empresas que atuam realmente nesses 2000 aí que o cenário americano realmente teve uma mudança expressiva muito dando fortemente para a experiência do paciente. Tudo isso também culminou na criação até de cargos. Vamos citar aí, por exemplo, o cargo do CXO, que é o Chief Experience Officer, né? Então a gente pode dizer assim que é o CEO da experiência do paciente. Ele vai lutar por isso. E esse CXO, hoje no Brasil, vamos dizer assim, né? Se fala muito de começar a implantação da experiência pelo SAC, pela ouvidoria, que ali aponta onde que realmente tudo chega. E para fazer essa balização aí para a implementação desses modelos de experiência. Mas o mercado americano ele entendeu isso diferente, né? Entendeu que realmente precisava ser um cargo, uma cadeira, ter um escritório ali, vamos dizer assim, para que isso tenha uma frente muito grande e importante, que isso chegue facilmente, né, através de um cargo de silêncio dentro da instituição. Então, muito importante ter essa ligação com, né, esse setor, com esse cargo que vai estruturar e fazer toda a monitorização linkado diretamente, né, à alta gestão da instituição. É claro que quem entrega experiência, como nós já falamos, são todos os colaboradores, todas as interfaces do serviço. Eu falo que todos os colaboradores e toda a inteligência é por trás do negócio também, né? Então, é a plataforma, é o site, é o saque, a ouvidoria, sim, mas também é os colaboradores que estão na ponta, toda a logística, a localização do serviço, enfim. Tudo, então, tem um impacto aí dentro da experiência do paciente. Devemos trabalhar sempre aí pelo encantamento, né? Claro que sempre pé no chão. Conhecer o nosso público é o principal fator aí para realmente conseguirmos fazer uma entrega de valor e que gere-se, né, dentro dos serviços de saúde, um diferencial competitivo, uma sustentabilidade que, né, quem não gosta de ter aí uma experiência positiva. O mercado ele mudou muito, né? Anteriormente, pouco se falava-se aí até em experiência. Hoje tudo é uma experiência, né? Até a compra de um bem de consumo hoje trabalha com a geração de experiências aí memoráveis e encantamento pela marca, né? Vemos isso na indústria automobilística, vemos isso também dentro da indústria hoteleira, enfim, diversos setores e cenários hoje que está se moldando, né? Para não mais a entrega de um bem de consumo, mas sim a entrega de toda uma experiência por trás e que aquilo vai ativar aí as emoções e o encantamento. Um pouquinho mais à frente, como tudo isso. Pois bem, então, vimos aqui as 4 fases que aconteceu no mercado americano. Fizemos uma contraponta com o mercado brasileiro aí também para a gente ver mais ou menos um pouquinho como está essa relação entre as partes. E espero aí que vocês aprofundem um pouquinho mais os conhecimentos a respeito de todo esse processo do mercado americano também, onde teve esse despertar para a experiência e cria insights aí também a nossa realidade dentro das instituições de serviços para que possamos moldar e mudar realmente a entrega de valor e a experiência do paciente dentro dos nossos serviços. Então, um grande abraço, aguardo todos vocês no próximo vídeo para darmos sequência aí a falarmos um pouquinho do módulo 2 a respeito de conceitos e de como tudo isso pode se moldar dentro das instituições de saúde. Até breve.